Ruas do 4º Distrito de Porto Alegre registram alagamento após água transbordar de bueiros. O nível do Guaíba está 1 centímetro abaixo da cota de inundação no Cais Mauá. Leandro Rodrigues. E o problema é mais visível na Avenida Polônia com a Voluntários da Pátria. É onde tem a tampa de bueiro com o maior vazamento de água que ocupa mais de meia pista da Voluntários da Pátria, nesse ponto que fica bem em frente à estação São Pedro do Trenzurbe. Sacos de areia foram colocados sobre essa tampa, mas não conseguiram vedar a água que vaza mesmo assim. Situação semelhante em outro ponto, mais adiante em direção ao centro, na Álvaro Chaves. Ali a água com menor vazão, mas também ocupa uma parte da Álvaro Chaves e também um trecho da Voluntários da Pátria. Há sacos de areias colocados também sobre uma das tampas de bueiro que fica bem no meio da Voluntários da Pátria, próximo da Álvaro Chaves. Nesse ponto o motorista tem de fazer o desvio, assim como no ponto da Avenida Polônia. Quem está indo em direção a Sertório vai ter de fazer o caminho naquele trecho e quase na contramão para seguir adiante sem passar pelo ponto mais profundo desse alagamento que ocupa pelo menos essas vias de forma mais visível no 4º Distrito da capital. É uma lâmina d'água que não invade ainda as calçadas e prédios, Leandro. Bem nessa esquina não chega a avançar em nada, porque ele fica na parte mais alta, bem na junção da Polônia com a Voluntários da Pátria, então não chega a ocupar nenhum comércio, não chega a prejudicar, talvez um pouco da calçada naquele ponto pedestre de um lado para outro na Avenida Polônia, que vai ter que ir um pouco mais para dentro da Avenida Polônia e aí contornar, mas ainda não chega a causar esse tipo de transtorno. O acesso principal a Eldorado do Sul pela BR-290 está totalmente bloqueado devido à inundação. Para acessar a cidade, a orientação é seguir em frente pela rodovia até o posto Rota e utilizar a via lateral para acessar o município com segurança. Rio Gravataí sobe e Canoas tem primeiras ruas alagadas. Guilherme Milman. O rio Gravataí, em Canoas, atingiu a cota de inundação, que é de 4,75 metros. Segundo a Prefeitura de Canoas, são poucas as ruas que estão alagadas. Uma delas é essa aqui que a gente fala agora, que fica no bairro Niterói, que pega uma região bem próxima, quase colada ao rio Gravataí, e que é predominantemente marcada por presença de indústrias, não tem residências nessas ruas. Mas há, claro, uma apreensão da população. A Prefeitura de Canoas garante que a água não vai invadir as ruas onde tem residências do bairro Niterói e do bairro Rio Branco. A gente teve agora há pouco ali próximo ao centro de distribuição, onde a água já invadiu o pátio, mas segundo a Prefeitura é algo comum. Nesse momento, nessa rua que eu falo agora, a gente vê já um nível de água chegando próximo aos muros, não é um nível tão elevado, é um pouco mais que uma lâmina da água. Carros maiores, uma caminhonete há pouco passou por aqui, consegue passar, mas tem bastante água nessa via. A Prefeitura diz, a Defesa Civil, que essas ruas que estão alagadas, são poucas ruas, são justamente aquelas que não são protegidas pelo dique, mas que a imensa maioria das vias desses dois bairros estão em segurança, porque o dique está conseguindo comportar, então, apesar da água ter atingido esse nível de inundação, e há uma previsão de que a água não avance muito mais, de que não ultrapasse muito mais essa cota de inundação. 7h07 e agora nova atualização da régua do Cais Mauá em Porto Alegre, atingida a cota de inundação, 3 metros. 3 metros agora a medição da régua, que é a régua usada pela Defesa Civil de Porto Alegre, a régua oficial. 3 metros é a mesma cota de inundação, portanto, mesmo sem vento, quando atinge os 3 metros, começa a passar dos 3 metros, a água começa a entrar ali na região dos armazéns. Primeiro na calçada e depois se fica num nível um pouco mais alto, até mesmo dentro dos armazéns do Cais Mauá. Como tem água na Voluntários da Pátria, tá ruim a vida dos passageiros na estação São Pedro? Pois é, tá chato, especialmente para aquele passageiro ou passageira que está com o calçado mais baixo, porque a água que transborda consegue sair da tampa do bueiro mesmo com aqueles sacos de areia na Avenida Polônia e invade parte da Voluntários da Pátria, também se estende pela Voluntários bem no trecho da faixa de segurança dos passageiros que chegam ou que saem da estação São Pedro do Trenzurbe. Então, um passageiro que não está com um calçado mais alto, fechado, tem que fazer um contorno, ir adiante, além da faixa, para daí pegar o ponto onde está mais seco e subir na calçada. O que faz ali fica um pouco arriscado, o motorista fica esperto, porque agora o movimento aumenta e aí vai meio caminhando no meio fio, na calçada, mas ainda na pista da Voluntários da Pátria, para escapar
do ponto onde tem a água mais alta na faixa de segurança. Quem está na live agora vê bem essa situação. É um ponto de transtorno para o passageiro. Não chega a ser algo proibitivo, mas está incomodando ali, especialmente quem não está preparado para, naquele ponto ali, acessar a calçada, viu, Stal? A água sai do bueiro, é como se fosse nos dias de chuva, quando a água demora para escoar. No caso aí é o contrário, a água sai do bueiro e fica ali uma lâmina, não ocupa toda a Voluntários da Pátria, não ocupa todo o caminho até o trem, para ficar bem claro, né? É um alagamento que ele é pontual por enquanto, e tomara que continue assim. Mas o Guaíba subiu, o Jacuí também subiu, de ontem para hoje bastante, o Gravataí, há pouco a gente relatava casas que estão com água na rua, na parte que não tem a proteção dos diques ali nas margens em Canoas. Então esse é o cenário de início de manhã. Os rios aqui da região metropolitana subiram em relação a ontem e, repetindo a informação, a cota do Cais Mauá, que é de 3 metros, foi atingida. Em seguida eu vou atualizar aqui para ver se já não passou dos 3 metros. Mas foi atingida a cota. E recuperando, lembrando, nós temos em 3 anos, já 3 anos seguidos de atingimento de cota de inundação em Porto Alegre. Em 23, a cota de inundação foi superada, 13,18 e 13,46 em setembro e novembro. Em 24, passou dos 5 metros. Foi a maior enchente da história de Porto Alegre. E agora nós já estamos com a cota de 3 metros no Cais Mauá. 3 anos seguidos atingindo a cota de enchente na régua que é a régua histórica de Porto Alegre, que fica no Cais Mauá. A última vez que tinha acontecido antes de 2023 o atingimento da cota era 1967. Daí depois nós tivemos lá em 84 uma marca de 2,60, em 2015 2,94, em 2016 2,65 e nós estamos agora 3 anos seguidos atingindo a cota e até superando. A tendência é que supere, inclusive nos próximos minutos, quando tiver atualização, a cota de inundação ali no centro. Sobre a situação que o Leandro relata ali no 4º Distrito, o DEMAI mandou uma nota. O Departamento Municipal de Água e Esgotos informa que o extravasamento de água observado na Avenida Polônia e nas ruas Álvaro Chaves e Voluntários da Pátria ocorre nos condutos forçados Polônia e Álvaro Chaves. O projeto de reforço nas estruturas de drenagem urbana foi contratado após a cheia histórica do ano passado e concluído em maio de 2025. A obra terá investimento superior a R$1.200.000 e tem edital de licitação em fase de formatação. Sobre a solução para o futuro, porque ali sempre, já foi assim em 2023 Sim. também, né? Quando estava muito alto o nível, daí a água não escoa, a água volta e tem esse problema nessa região da cidade. Períodos de chuva também ali tem com frequência alagamentos também. Eldorado do Sul, situação pior hoje em relação a ontem, mais ruas inundadas, inundações um pouco maiores em relação a ontem, Guilherme Milman. Isso, Stout, a gente chegou agora aqui em Eldorado do Sul, eu tô falando bem do acesso da 290, para quem quer chegar em Eldorado, acesso principal, que já está totalmente bloqueado porque tem muita água acumulada por aqui. Os motoristas que estão, por exemplo, na 290, saindo de Porto Alegre e querem acessar Eldorado do Sul, tem que seguir 1 quilômetro adiante e aí conseguem já ainda fazer o acesso o secundário. Pela via lateral tem um posto mais adiante ali, 1 quilômetro. Não é o posto sim, o outro posto que o motorista vai conseguir fazer o acesso. Por baixo ali da 290, até tá dando para passar, mas já tá bem precário o acesso. Eu vejo de longe aqui os carros passando com uma velocidade bem reduzida, com bastante cautela, porque a água já tá chegando próximo dali. Na 290 em si, tá tudo liberado. A 290 ela é mais alta nesse ponto, então a água não chega, mas tem congestionamento. Congestionamento até que já é tradicional para esse horário, mas não é ainda um cenário de água chegando na 290, então não afeta a maioria dos motoristas. O impacto mesmo é para quem está circulando por Eldorado. Estou mostrando imagens, Stout. Essa rua aqui, que é uma das primeiras ruas de acesso já da pista lateral, ela já está muito alagada. Deixa eu ver se eu consigo falar com o pessoal aqui. Tem um... Ei, amigo, rapidinho aqui para a Rádio Gaúcha. Com licença, tudo bem? Só pra gente ter uma ideia, o quanto que alagou, ele tá ouvindo a Gaúcha aqui, quanto que alagou de ontem pra hoje essa rua aqui? Bom dia, aqui na frente da firma aqui, ontem tava só um fiozinho de cada lado, né, do cordão, mas a partir de ontem pra cá levantou uns 30 centímetros por aí, pra mais, eu acho. Aumentou bastante então, só pra ter essa dimensão, Stout, ou seja, como tu falou,
já tem um nível bem maior de água acumulada nesse ponto próximo da 290. Dourado do Sul já tem ruas alagadas desde aí do final de semana, mas eram ruas mais próximas ali do Rio Jacuí, bairros já tradicionais de pontos de alagamento. Então agora já está chegando próximo aqui da 290, reforço, impactando o acesso ao Eldorado pela via lateral. A 290 em si está liberada.